Olá, empreendedores, futuros empreendedores. Seguimos na nossa jornada de formalização e abertura dos nossos negócios. E hoje o tema da aula é regime tributário. É um tema bem complexo, gera bastante confusão na hora de compreender, mas eu trouxe para vocês aqui o básico. E por que somente o básico? Porque existem muitas especificações dentro do regime tributário e no momento de tomar esta decisão é importante que a gente chame um especialista, chame um contador, para ver qual o melhor enquadramento tributário para o nosso modelo de negócios. Esse regime tributário vai nos ajudar muito e vai influenciar na forma como nós pagamos impostos e influencia até no nosso preço final do nosso produto ou do nosso serviço. Hoje no Brasil nós temos 3 tipos de regime tributário: lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Obrigatoriamente nós teremos que optar por um destes 3. Vamos começar pelo mais básico, né? Nós vimos que o MEI é o microempreendedor individual e ele é tributado pelo Simples Nacional. Porém, ele tem uma especificação, um regime de tributação dentro do Simples Nacional específico dele, que é o CIMEI, que vai gerar aquela guia que é a DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, e ele é pago com um valor fixo para o MEI. É o mais fácil de compreender. Se eu for MEI, obrigatoriamente o meu regime vai ser o CIMEI do Simples Nacional. Agora, se eu for um empresário individual, tiver uma EIRELI, tiver uma LTDA, que é uma limitada, né, ou uma SLU, eu vou optar por Simples Nacional ou lucro presumido ou lucro real, podendo ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E também, se eu tiver uma sociedade anônima, eu vou optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. No caso da sociedade anônima, se eu faturar até 78 milhões no ano, eu posso optar pelo lucro presumido. Mas se eu tiver mais de 78 milhões de faturamento no ano, eu tenho que obrigatoriamente optar pelo lucro real. A aula de regime de tributação, a aula de tipos societários e de porte são integradas, ou seja, é importante que você assista as 3 e, se ficar com dúvidas, assista e reveja novamente, porque são 3 pontos que estão conectados diretamente uns com os outros. O Simples Nacional, que é o mais comumente utilizado por nós, aqui o imposto ele é pago com os seguintes parâmetros, né? O faturamento do mês ele é feito sobre o faturamento do mês, que é o período de apuração. Ele é calculado também com base no segmento de atuação, seja comércio, indústria e outros diversos tipos de serviços. E é calculado em cima da receita bruta dos últimos 12 meses. Eu trago para vocês aqui a tabela do Simples Nacional, que se divide em 5 anexos, com 6 faixas de receitas e alíquotas diferentes. Então, por exemplo, o anexo 1, ele vai trazer a respeito do comércio, que começa ali a partir de 4%. As tabelas são essas. Eu trouxe o exemplo do anexo 1 para vocês, que é o de comércio. Então, ele tem 6 faixas e cada faixa é uma receita bruta permitida com a alíquota e o valor a ser deduzido. Isso do Simples Nacional. Além de que ele traz, né, dentro desse anexo 1 aqui do comércio, qual a alíquota que vai ser paga de cada imposto dentro dessa guia. Então, se eu estou na faixa 1, que é até 180 mil, o meu IRPJ é 5,5% e isso vai até a 5ª faixa. O meu CSLL é 3,5%, COFINS 11,51%, PIS e PASEP 2,49%, CPP 37,50%, IPI 7,50% e ICMS 32%. Vocês veem que da
faixa 1 até a faixa 5, as alíquotas são iguais. Aí na sexta faixa, elas são alteradas para mais. O que é regime tributário, né? Antes da gente continuar aqui falando. Os regimes tributários são os sistemas que estabelecem regras para cálculo e recolhimento dos nossos impostos. Por isso que tem as alíquotas aqui. Estes são os impostos que a gente paga, tanto, né, para federal, estadual e municipal. O regime tributário vai definir as obrigações e declarações que a gente tem que entregar para esses órgãos públicos. Todas as empresas tributadas pelo Simples Nacional vão recolher os seus impostos numa única guia, que é a guia da DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. E ele é menos burocrático e essas alíquotas aqui do Simples Nacional, elas são menores do que os outros regimes de tributação. Agora, para falar sobre o lucro presumido e o lucro real, eu trago um vídeo de um profissional da área para vocês. As guias são calculadas individualmente, tendo alíquotas e vencimentos diferentes. As obrigações e declarações aumentam em comparação ao Simples Nacional, assim como o percentual total a ser pago todos os meses. Os principais tributos, alíquotas e vencimentos no lucro presumido são PIS 0,65% sobre o total do faturamento mensal com vencimento até o dia 25 do mês subsequente, COFINS 3% sobre o total do faturamento mensal com vencimento até o dia 25 do mês subsequente, ISS de 2 a 5% sobre o total do faturamento mensal, dependendo da cidade e atividade executada. O vencimento também pode variar de acordo com a localização da empresa. ICMS de 0 a 34% sobre o total da operação na comercialização de mercadorias, dependendo do estado. O vencimento também varia de acordo com a localização da empresa. O IPI de 0 a 30% sobre a operação e, dependendo do produto comercializado, pode chegar até 300%. Com vencimento até o dia 25 do mês subsequente. O IRPJ, 15% sobre a base presumida trimestral, com vencimento até o último dia do mês subsequente, e o CSLL, 9% sobre a base presumida trimestral, com vencimento até o último dia do mês subsequente. O imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido devem ser calculados sobre o lucro estimado indicado pela Receita Federal para o segmento da empresa. Ou seja, antes de aplicar as alíquotas de 15% e 9%, é preciso multiplicar o faturamento do trimestre pelo percentual de presunção indicado na tabela, para aí sim encontrar o lucro presumido da empresa e calcular estes dois. Regime tributário que tem como característica principal o recolhimento do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro real da empresa, apurado pela contabilidade com os acréscimos e deduções estabelecidos pela legislação. Ele costuma ser utilizado por empresas de maior porte, com faturamentos mais altos e com maior número de despesas operacionais, ou quando existe a obrigatoriedade para este regime, como é o caso dos bancos e empresas com faturamento acima de 78 milhões ao ano. Assim como no lucro presumido, cada tributo é cobrado separadamente, com alíquotas e vencimentos próprios. Agora que eu já sei as principais diferenças entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, o que acontece se eu tiver que mudar o regime tributário? E é possível que isso aconteça? Sim. Algumas vezes nós acabamos crescendo o nosso negócio, esperamos que isso aconteça, e ele desenquadra do atual regime tributário que ele está enquadrado. E aí precisa optar por outro regime. Por exemplo, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional e ela desenquadra do Simples Nacional, eu vou ter que optar conforme um estudo feito com um especialista, ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Essa mudança, ela acontece até o dia 31 de janeiro, então ela precisa ser feita ali no final de um período para o outro, a menos que durante o ano seja exigido, né, tu desenquadre conforme a atividade ou algum problema, e aí seja exigido pelos órgãos públicos que você mude o tipo de regime tributário que a tua empresa tem enquadrado, tá? Mas, via de regra, você vai fazer essa alteração ali no final do ano e início do novo ano, no período de janeiro. Principais diferenças esclarecidas? Dúvidas? Nós respondemos na próxima aula. Até mais!